Obrigado. Vou deixar o Dr. Armínio Fraga numa saia mais justa ainda do que você tentou deixar o Meirelles. A Marina Silva, recentemente, acusou o governo Dilma de ter rasgado o tripé, né, o câmbio flutuante, a meta de inflação com a autonomia do Banco Central e a responsabilidade fiscal. E a presidente se justificou, se defendeu, falando que não é verdade. Mas quando você vai olhar os dados, a inflação nos últimos 10 anos tem sido 6% ao ano, né? Isso dá a meta que já é elevada para o padrão internacional, 4,5%, o centro da meta que tem uma banda para efeitos temporários. Se fosse 4,5% nesses 10 anos, daria uma inflação acumulada de 60% e ela foi 80% oficial, né? Ignorando esses preços administrados um tanto congelados. A pergunta rasgou-se ou não o tripé e principalmente a área de vocês, que é a meta de inflação? A pergunta já sugere uma resposta. Olha, acho que o tripé não é um botão rasgado, desligado. Eu creio que nós estamos vivendo um momento onde bancos centrais aí pelo mundo afora rasgaram as cartilhas antigas, onde o FMI vem propondo uma política fiscal, na minha opinião, baseada na minha observação das coisas, ter lido ao longo de anos os escritos de pessoas como o Raul e outros, que é uma loucura o que eles estão fazendo. Nesse contexto, o Brasil foi escorregando. Você diz assim, rasgou? Rasgou não, está aí, dá para mudar. Eu acho que é uma questão de dizer, olha, não, brincadeira, aqui nós vamos ter uma meta agora para o primário de 3%, transparente, tudo certinho. O Banco Central vem aumentando os juros e eu nunca acreditei que eles estavam querendo controlar o câmbio. Eu acho que havia uma política de suavização, de acúmulo de reservas e tal. Acho que o Meirelles pode falar sobre isso até melhor do que eu, porque ele era acusado disso toda hora. É verdade, ele diz, está controlando, mas o fato é que não controlou. Essa é que é a verdade. Agiu para reduzir a volatilidade. Então, eu acho que ainda há tempo para se reforçar esse tripé e talvez até sair um pouco desse modismo de políticas ultra-expansionistas, até porque o Brasil não tem juros zero, não tem nenhum desses problemas que esses países têm. O Brasil precisa mesmo de um pouco mais de disciplina convencional. Não estamos lidando com esse tipo de questão. Então, assim, desculpa uma resposta meio híbrida. Não, bom. Talvez esteja rasgando um pouco, mas há tempo de reverter esse quadro. Não posso deixar de passar essa justa para os nossos dois outros convidados. Doutor Meirelles. Então, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que eu acho muito legal e é muito bem-vindo que Marina esteja preocupada com o tripé. Exatamente. Não que alguma coisa mudou. Então, acho que essa que é a grande novidade. Tá? E outra coisa é o seguinte, o tripé, na verdade, é uma versão operacional simplificada de um outro tripé, talvez um pouco mais amplo. Quando você fala superávit primário, no fundo você quer dizer responsabilidade fiscal, uma coisa de outras dimensões aproximadas pelo superávit primário, mas está longe de ser a única coisa relevante para aquilo. Você fala metas de inflação, você está falando na qualidade da moeda, no estado geral da moeda, que também transcende o IPCA. Né? E quando fala de câmbio flutuante, eu acho que você está falando de abertura. Relacionamento do Brasil com o exterior, que o câmbio é o seu grande mediador, por assim dizer, do conjunto das transações, mas está longe de ser a única dimensão. Você fala em câmbio, fala em tarifa, em OF, acordos comerciais, se vamos seguir o modelo venezuelano bolivariano ou se vamos mirar no Chile. São três áreas muito importantes de ações variáveis. E, portanto, o tripé são três grupos de políticas. E se a gente entrar em cada uma delas é que a gente vê a coisa desaguando em... estamos
perdendo a convicção no que ele, no fundo, significava. E a responsabilidade fiscal talvez a pior de todas, agora atacando diretamente a lei, permitindo a recontratação das dívidas estaduais. Foram 5 ou 6 rodadas de 1992 para cá, de reestruturações de dívidas dos estados, conquistadas a sangue, suor e lágrimas, e que agora abriu a porteira para negociar tudo de novo. É uma pena. Mas a Marina é super bem-vinda nessa discussão, agora vai. Eu gostaria de complementar isso, reforçar, principalmente pegando a bola que o amigo gentilmente me passou, né? E eu acho o seguinte, uma das formas de nós não fazermos nada é generalizar. Por exemplo, antigamente o Brasil não tem jeito. Bom, se não tem jeito, então ninguém tem que fazer nada. Tá bom, né? O que for, tá bom. Não tem problema. Vamos nos preocupar, porque fica frio, não tem jeito. Então, na realidade, eu acho que tem. E foram dados vários exemplos aqui, sim. E por isso é que eu enfatizo também as questões do que funciona no Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, esse exemplo, né, de uma brincadeira sua e do Armínio e minha, agora é o seguinte, essa questão das reservas, por exemplo, é claro, eu acho que o uso das reservas e a aprovação de reservas por países que têm vulnerabilidade cambial tem se provado muito eficaz. Agora, o que tem que se dizer, tem que se olhar, é exatamente qual é a finalidade, como foi e como é usado, porque é aí que mora o perigo, é se você generaliza. Não é assim. Então, o que eu acho que, de um lado, reservas é importante ter. Eu tive uma conversa muito interessante com o presidente do Banco Central de um país, dos países que é do grupo dos desenvolvidos, e que hoje, inclusive, está numa posição muito preeminente. E nós discutimos muito sobre esse problema de reserva, porque durante muitos anos ele dizia, não, o problema do Brasil me deixa muito preocupado é que tem pouca reserva. Depois ele ficou tranquilo, não me chateava mais com esse negócio nas discussões. Depois ele começou a dizer que o Brasil tinha tinha excesso de reserva e estava prejudicando a liquidez dos países desenvolvidos, dos mercados maduros. Aí um dia ele virou para mim no meio de uma discussão e perguntou, mas Henrique, por que o Brasil precisa de reserva? Esses países que nós chamamos aqui de desenvolvidos, eles se referem lá nessa discussão como os países avançados. Eu falei, olha, fulano, o dia que você se referiu ao Brasil como um país avançado, aí nós não vamos mais precisar de reserva, com vocês. Né? Então esse é um dado da questão. Outro dado da questão muito importante é o seguinte, você deve intervir, o Banco Central, eu acho, nessa área, por exemplo, cambial, é mais eficaz quando há um problema grave de escassez de liquidez ou de acesso de liquidez. Quer dizer, então, no momento que há um excesso de liquidez por uma intervenção exógena ao Brasil, no caso, de bancos centrais de outros países, ou por uma razão qualquer, e que injeta excesso de liquidez no sistema, e que isso pode, inclusive, criar problema de bolhas no Brasil, etc., o Banco Central absorver liquidez e acumular reservas com isso, e, por outro lado, devolver a liquidez. O que não pode é, usando a generalização, de começar, na realidade, a usar para tentar controlar a taxa de câmbio. Que aí é outra coisa. Aí mudou o jogo. É importante diferenciar. Por isso eu digo que diferenciar é importante. A mesma coisa é a questão de inflação. Né? O problema da inflação, o regime de metas de inflação que foi colocado e que é muito bem definido para o Brasil, como estabelecido no decreto lá de 99 do presidente, que é muito claro, quer dizer, e a questão toda é como interpretá-lo. A interpretação que eu gosto, a interpretação que nós voltamos, é exatamente o seguinte: o Banco Central tem que calibrar uma política para ter inflação nos 4,5%, olhado ex ante, só que não se pode prever, evidentemente, choque de oferta. Muito bem. E não necessariamente tem que se combater o efeito primário do choque de oferta. Então, choque de oferta, inclusive, pode ser qualquer intervenção exógena do governo, para baixo ou para cima. Tá?
Então, o que acontece? No momento em que você elimina efeito primário do choque de oferta, secundário tem que ser combatido, né? Ou qualquer ação exógena que não tem influência de política monetária. E aí sim você tem que ter a inflação na meta. E se você eliminar, por exemplo, os efeitos exógenos do choque de oferta, desculpa, os efeitos primários do choque de oferta, que hoje deveria ser qualquer efeito exógeno, mas naquela época de choque de oferta, de 2004 a 2010 a inflação foi 4,50. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, é possível sim manter a inflação na meta no Brasil. Completando a força do meu argumento, completando o que o Arminio mencionou e o que o Gustavo mencionou sobre reformas importantes que foram feitas no Brasil. Pode ser feito, não tem nada de estrutural, não tem nada de dizer que o Brasil é assim, porque não tem jeito. Tem sim, e eu acho que é apenas uma questão de fazer a política certa. Muito obrigado.